convidado é o professor doutor Paulo Tadeu Leite Arantes, arquiteto da EAUMG, mestre e doutor pela FAO-USP, e professor aposentado, titular do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa. A cidade criativa está associada a um espaço urbano e ao equilíbrio entre o novo e o antigo, o tradicional e o inovador, o clássico e o moderno, o calmo e o inquieto. Então, de uma forma muito especial, que essa gravação, né, do dia de hoje, ela vai direto para o evento da Semana Criativa da cidade, né, e de modo muito especial nós convidamos o professor Paulo, né, que foi uma figura que contribuiu muito para a cidade de Santa Rita, no sentido do movimento, né, cidade criativa, cidade feliz, e ele vai trazer essa bagagem para compartilhar com a gente sobre pontos importantes que devemos pensar se a gente quer movimentar o território, que não é algo muito simples, né? Quando a gente mexe com um coletivo grande, né, que é o espaço territorial, isso aí a gente depende de muitos fatores para acontecer, não é porque eu quero que vai acontecer alguma coisa, mas é a busca de um consenso, né? De um querer orientado e compartilhado. Bom, em primeiro lugar, agradeço, né, o convite e a confiança de vocês, né, em passar esses minutos aqui conversando, né, sobre esse trabalho lá em Santa Rita. Quero também aproveitar para estimular a todos aqueles que estão participando desse evento, da importância que tem hoje você pensar ou repensar a cidade numa nova dimensão, né? Nós somos seres, por natureza, urbanos, né? Nós não vivemos sem ser em comunidade, né? Podemos morar numa cidade de 1.000, de 2.000 habitantes, ou numa de 2 milhões de habitantes, mas a necessidade de ter, né, uma concentração de pessoas, ela vem ao longo da história, né? Isso não é de hoje, né? É por isso que alguns autores dizem que a cidade é a maior invenção da humanidade, né? É porque é a forma que o homem escolheu de viver, né? E de evoluir, né? Todas as evoluções, todas as inovações, elas sempre dependeram de uma concentração de pessoas, né? Uma inovação não acontece, né, num local isolado e ela morre ali, né? Ela vai produzir resultado, ela vai trazer benefício, ela vai impactar a vida das pessoas, desde que você tenha a concentração, né? A densidade de pessoas. Tá? Então, eu estou fazendo esse preâmbulo rápido apenas para reforçar e sublinhar a importância de vocês aí em Juiz de Fora estarem pensando em novas alternativas, né? Em buscar, né, formas, talvez não muito convencionais, de você reestruturar a cidade, né? Nós sabemos que as pessoas elas têm poder para fazer isso, né? Às vezes a gente fica só pensando ou aguardando que o governo faça, mas o governo também é feito de pessoas, né? Então, quando você ajusta essa sintonia, né, entre um segmento e outro, você consegue dar um salto, né? Então, a experiência de Santa Rita, que é o caso aí que vocês me convidaram para falar, ela foi uma experiência que começou de uma forma totalmente inusitada. Isso foi há 10 anos atrás, quando a gente começou esse trabalho. O prefeito, a cidade havia tido uma troca de prefeito, né? O prefeito estava recém-possado, e o vice-prefeito, que era conhecido meu, me procurou
pedindo, né? Ele falou, olha, eu tenho umas ideias aqui, ele é um professor também, em Santa Rita tem uma instituição bem conhecida, que é o Inatel, ele, inclusive, tinha sido diretor do Inatel, né? E, de repente, ele se tornou o vice-prefeito da cidade. E aí ele falou para mim, olha, eu não tenho nenhum outro objetivo em ter aceitado disputar uma eleição se não for para contribuir para a cidade. Eu não tenho assim nenhuma vaidade política, né? Nem tenho um objetivo único e exclusivo de me tornar um político, mas eu tenho como objetivo deixar um legado para a cidade. Eu estou frisando e falando com uma certa ênfase a palavra legado, que você também já disse aí agora há pouco, porque quando ele falou dessa palavra, eu falei, opa, isso me agrada. E aí ele falou, olha, na eleição a gente fez um plano de governo, a gente elencou algumas prioridades, algumas, né, obras, né, evidentemente, né, tem que ter obra, que a gente acredita que possa ter algum impacto na cidade, né? Daí a palavra legado, segundo ele. E ele listou para mim, né, todas as obras, todas as iniciativas, todos os programas que ele queria colocar em prática na cidade, no mandato que ele estava acabando de assumir, né? E aí, dada a nossa liberdade, a nossa amizade, eu falei para ele, olha, prefeito, no caso vice-prefeito, né? Tudo que você está tá propondo aí é absolutamente factível, viável, são obras ou iniciativas que realmente vão causar um impacto na cidade, mas a palavra legado ficou no começo, quando disse, né, quando ele disse que ia deixar um legado, eu falei, olha, mas eu vou ser muito sincero, essas obras e essas iniciativas não vão deixar legado. Se é esse o objetivo, legado no meu sentido, porque cada um pode ter o direito de entender a palavra como bem quiser, né? Eu falei, olha, eu entendo que legado é tudo aquilo que você faz e que depois de feito você causa uma transformação profunda, no caso, na cidade, de tal forma que ela nunca volta à situação anterior àquela iniciativa, aquele projeto, aquela obra que você fez. Isso para mim é legado, né? E eu falei, olha, eu posso usar inclusive o exemplo aqui da sua cidade, né? Lá na década de 50, até a década de 50, o que era Santa Rita? Era uma cidade como tantas outras que vivia do café com leite, né? Tinha uma elite rural, que era a elite mais assim, importante da cidade, e a população era uma população muito insignificante em termos populacionais, e a atividade econômica era café e leite. Tá? Então, a cidade nasceu lá na década do século XVIII e ao longo de todo o século XIX, já estava do século XX, aliás, já estava chegando na metade do século XX e a cidade continuava café com leite. Aí essa mulher, teve uma pessoa, né, uma mulher lá de Santa Rita, uma senhora, que por uma série de motivos ela era casada com um embaixador e lá foi morar no Japão, e aí lá no Japão ela teve conhecimento de algumas coisas que ela nunca tinha ouvido falar, nem quando ela estava no Brasil, e uma das coisas é a palavra eletrônica, né? Na década de 50, eletrônica não existia, rádio era de válvula, né? Então, essa se chamava, o nome dela é Sinhá Moreira, né? Ela ficou tão entusiasmada com o que ela ouviu dessa novidade, né? E lá no Japão dizendo, olha, o futuro da humanidade é a eletrônica, o futuro da humanidade vai passar por essa tecnologia. E ela terminou o mandato dele lá no Japão, do marido dela, ela voltou para o Brasil e ela ficou com aquilo na cabeça, e ela pertencia à elite santarritense, né, porque ela era filha de um dos fazendeiros, né, importantes da cidade, e ela chegou e falou, olha, eu quero montar uma escola de eletrônica aqui em Santa Rita. O fato é que, no final da década de 50,
a Escola Técnica de Eletrônica de Santa Rita foi inaugurada, a primeira escola de eletrônica da América Latina. Aí ela descobriu que não era só no Brasil que não tinha nada de eletrônica, era na América Latina não tinha nada, né? E aí a história de Santa Rita mudou. Santa Rita, que era, como eu disse, uma economia agrária, gradativamente ela foi se transformando numa cidade tecnológica, né? Aí logo em seguida veio o Inatel, depois veio a FAI, foram vindo vários ciclos da cidade, né? Todos focados nessa origem da eletrônica. Então eu disse para ele, olha, assim, a Moreira deixou um legado. O meu conceito, legado tem que mudar, tem que ser radical. Você tem que fazer uma transformação, você tem que criar uma ruptura, né? Você tem que dar um novo paradigma. Bom, aí como o espírito de um projeto de cidade criativa me deixou fascinado, né? A estratégia, vamos dizer assim, de cidade criativa não é uma estratégia que demanda você ser uma metrópole ou um grande centro, você pode fazer isso em cidades de qualquer tamanho, porque é uma mudança de postura. Na realidade, a cidade criativa é uma mudança de postura em relação à cidade. É você deixar de investir em obra física e investir em pessoa. Essa é a essência do projeto de cidade criativa. Você mexer com outra coisa, né? Que é o sentimento de pertencimento das pessoas, né? Porque quanto mais arraigado tiver o sentimento de pertencimento das pessoas, mais elas dão resposta para a cidade. Mas se quer o novo, o diferente, o impactante, eu estou dando uma mera sugestão, né? Eu não estou falando que todo mundo que quiser fazer um projeto de impacto na cidade tem que fazer um projeto de cidade criativa. Longe disso. Né? Apenas uma sugestão, porque houve uma coincidência. Eu estar muito envolvido com esse tema e não ter nenhuma experiência no Brasil e ter uma receptividade. Quando eu passei a ideia, eu não sabia se ia ter receptividade, mas pelo menos eu plantei a ideia. Olha, dá uma olhada, vê o que você acha. E aí depois ele me retornou e falou assim, tá, então nós vamos começar. Como que começa? Eu falei, não sei, nunca fiz, nós vamos começar junto, tá? O que eu posso fazer, e eu vou fazer com todo prazer, é te dar o suporte, vamos dizer assim, conceitual, né? Eu não vou dizer que, como eu nunca fiz, nunca mexi com isso, eu estou lendo muitas experiências, eu estou vendo muito sucesso desse tipo de estratégia, né? E eu acho que pode ser aplicado aqui, como pode ser aplicado em qualquer outra cidade. Não precisa ser. Não é Santa Rita que tem características que vão se ajustar nisso, né? E aí, então, começou, né? Aí eu falei, olha, todo projeto de cidade criativa tem que ter uma coisa que a gente chama de catalisador. O que é um catalisador de uma reação química, por exemplo? É um elemento que você coloca na reação para apressar as reações e ele não altera, né, a estrutura daquela reação, ele apenas adianta o processo. Né? Eu falei, olha, tem que ter um catalisador. Então, o que vai ser o catalisador nosso aqui? Aí pensou, vamos fazer um festival. Falei, olha, uma coisa é importante que a gente precisa ter em qualquer projeto de cidade criativa, a gente precisa de ter algumas questões que são importantes, como, por exemplo, qual é o papel da cultura hoje em Santa Rita? Tá? Qual é o papel? O que pesa na estrutura urbana as atividades culturais? Pesa muito, pesa pouco, pesa nada, pesa mais ou menos, né? Porque a cidade criativa ela tem na cultura um dos seus pilares mais importantes. Então, olha, vamos revelar talento, vamos mexer na estrutura, vamos incomodar as pessoas, vamos mostrar para elas que elas podem fazer muita coisa que talvez elas nem sabem que elas poderiam fazer, tá? E aí veio o nome que foi dado por eles, eu não fui, quando eu trabalho em projetos urbanos, eu sou muito respeitoso com a identidade local, entendeu? Eu não chego, olha, tem que ser, o nome tem que ser esse. Não, você quis dar o nome, se não quisesse dar nome também ia ser do mesmo jeito, quiseram dar esse nome, e aí começou, né? O primeiro festival foi um fracasso redundante, né? Não deu em nada,
o primeiro que foi feito, e aí houve um certo, né, um susto, vamos dizer assim, né? Uai, mas eu pensei que ia dar certo. Eu falei, olha, vamos analisar o que não deu certo. Por que não deu certo? Não deu certo porque o formato não estava bom, não deu certo porque as atividades não foram bem estruturadas. Afinal, qual foi? Aí fizemos uma avaliação e vimos que o principal erro foi a data. Fizeram o festival em novembro. Começou num crescente, num crescente, num crescente, num crescente, até chegar onde nós chegamos hoje. Pode ser, foi o festival que Santa Rita escolheu, que tem esse nome. Hoje já nem fala mais de festival. Hoje você fala em movimento. O festival virou um movimento. Hoje é movimento, cidade criativa, cidade feliz. É o movimento da cidade. E que o conceito hoje, né, aí acobertado, né, por uma economia chamada economia criativa, né, porque hoje você tem classe criativa, economia criativa e cidade criativa. São termos que foram acontecendo aí ao longo da década de 90, depois no começo dos anos 2000, e eles se consolidaram, né? Essas coisas começaram em lugares diferentes, em épocas diferentes, mas acabaram convergindo, né? Porque todas essas iniciativas, tanto da classe criativa, economia criativa, como cidade criativa, tinha um fio condutor comum. Para quem eu falo que, né, o urbanismo é a ciência onde você consegue resistir ao maior número de frustração. Todo urbanista ele trabalha com isso, né? O que é um? Eu já, né? Eu me considero também nessa linha, só que de vez em quando a gente tem umas gratas surpresas, né? Eu falo que o trabalho de Santa Rita é o único que de todos os trabalhos que eu já fiz na área de urbano que me dá um certo retorno. Entendeu? Ainda que, como eu disse, ele não está concluído, ele é um processo de longo tempo, mas o que ele já me deu até agora, só de saber que ele tem três gestões que está acontecendo, já me faz acreditar ou já diminui um pouco a minha decepção com o urbanismo, entendeu? Já me fala assim, não, o urbanismo dá sim, né? Eu acho que... Bom, obrigado mais uma vez a todos vocês, ao professor Zé Roberto, a você, Vanessa, pelo convite, pela oportunidade. Também, mais uma vez, reforçar a importância, né, do trabalho de vocês, a importância desse evento que vocês estão fazendo. O processo é meio formiguinha mesmo, você vai mexendo, né, vai cutucando, né, aos poucos, vai mostrando, vai sinalizando, né, outras perspectivas, tudo isso é enriquecedor, né? E parabéns também pela cidade, né, que está, né, de uma certa forma, absorvendo, né, assimilando, né, esses conceitos novos, né, os conceitos de cidade criativa, né, que não necessariamente... Eu não sou muito eu não gosto muito de rótulos, não, entendeu? A gente fala porque é onde você consegue juntar tudo, né? Ah, você fala cidade criativa, é como se fosse um grande ventre, né? Onde você coloca tudo ali dentro, né? Então, eu vejo assim que as experiências, né, de cidade criativa no mundo, elas são únicas, né? Não copia nada, você não copia nada de uma cidade para outra, você busca a experiência de uma para você buscar, né, o entendimento da sua. A sua cidade é a sua cidade, a sua dinâmica local, ela é a sua dinâmica local. Algumas coisas que deram ou que dão certo numa cidade pode não dar em outra cidade, né? Então, essa capacidade, né, primeiro, de absorver essas experiências e depois de transformar, né, as experiências que foram, né, relatadas, ou que você experimentou, ou que você viu, ou que você vivenciou, e transferir isso para a sua realidade com a cor, a tonalidade da sua cidade. Isso é fundamental, né? Aquilo que eu sempre falo e que eu vou repetir, vou deixar como uma mensagem para todos que estão, né, participando desse evento: a cidade que não transforma, ela se fossiliza.